Fala galerinha, no vídeo de hoje nós vamos ver o que foi que o padre falou para conseguir expulsar, ou na linguagem que ele citou, exorcizar, né? Essas palavras é bom eu ser evitado de falar aqui por causa que o YouTube às vezes ele corta o vídeo, enfim. Então, o que foi que ele falou para esse sair da menina? Vamos acompanhar aqui fazer um react. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele e eu voltei e ela começou a se contorcer, uma menina, uma jovem. E aí eu falei assim, aguarde, porque eu estava ao vivo pela televisão. Eu não ia expor aquilo, não ia pegar bem. Parece sensacionalismo. Enquanto ele estava ao vivo na televisão, a menina manifestou lá o DEM. E aí ele estava ao vivo, ele não queria expor a menina naquela situação e pediu um tempo, né? Medo disso. Terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, e ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí assim, 4 homens. E ele deve, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo assim. Segurando ela? Segurando. 4 homens, viu? E eu subi em cima. Para quem já presenciou isso, sabe que é verdade, não tem novidade nenhuma nisso aí. Quando a pessoa está realmente possessa, a depender do que seja e tal, realmente acontece isso aí tudo. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É em português. Em português. Mas o de profundis é latim. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, Senhor, escutai o meu apelo. Vai manifestar no paquete. Isso. Né? Aí ela se levantou e falou, você não é exorcista. Ele foi falar um rito, que é algo que a igreja católica usa e tal, assim eu acho. E aí a pessoa se levantou e falou, você não é exorcista, olha só. Você não é exorcista, você não tem poder sobre mim. Uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso, e a equipe toda vendo. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Quem já leu o Novo Testamento sabe que isso aí é frequente. Jesus passava por situações dessas frequentemente, de encontrar pessoas endemoniadas, né? E frequentemente isso acontecia e acontece até hoje, né? Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ó, ele esqueceu todo o rito, toda a tradição e falou, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ele poderia até ter falado, eu ordeno, porque é o nome de Jesus que tem o poder aí. Deu uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você. Já contei para o Danilo Gentili, escrevi num livro. Mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava. Foi um contato assim que aquilo... E ela, mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, voz realmente deturpada, uma voz de homem, rouca. E aquela baba caindo assim. Ela... Bom, ele terminou aí a explanação dele. Agora vamos ao que interessa realmente, né? Deixa eu tirar essa parte aqui que tá com essa luz. Vamos ao que interessa realmente. Ele conseguiu expulsar o demônio falando em nome de Jesus. Existe alguma novidade nesse acontecimento? Para muitas pessoas é uma novidade. Ele conseguiu expulsar falando em nome de Jesus. Mas para muitas pessoas também não é novidade. Por quê? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Como assim isso é bíblico? Jesus falou que em nome dele nós expulsaríamos demônios e
Jesus não falou assim, só determinada classe de seguidor meu. Não. Ele falou para os discípulos dele. Então, todo e qualquer discípulo que é um seguidor de Jesus, fiel, guarda as palavras, os mandamentos do Senhor, praticante, que anda se consagrando, todos, não tem exceção, todos têm autoridade no nome de Jesus para expulsar. Não precisa ser um exorcista específico. Assim também como pregar o evangelho é missão de todo seguidor de Jesus, pregar o evangelho. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, pregar o evangelho não é uma atividade específica de um determinado grupo. São todos os seguidores de Jesus têm que pregar o evangelho. Não tem jeito, meu amigo. Expulsar demônio, todos os seguidores de Jesus têm que expulsar, se precisar, se acontecer alguma situação, ele tem autoridade para isso. Então não é preciso fazer um curso, não é preciso você ser exorcista. Você tem autoridade. O padre, ele falou, enquanto ele estava usando o rito ali, ele não, o demônio foi lá, a mulher, assim, o demônio manifestado na mulher falou assim, você não é exorcista. Fez zombaria ainda, tipo assim, né? E eu vou trazer 2 textos bíblicos aqui, e um dos textos acontece isso, né? Então, assim, ele conseguiu expulsar porque ele falou, em nome de Jesus, eu peço. Ele poderia falar, eu ordeno, porque com o demônio não tem conversa, não. É ordeno, em nome de Jesus, saia, liberte esse corpo dessa pessoa, para que essa pessoa possa ter uma nova vida. E eu já passei por uma situação assim. Já presenciei uma situação nos meus 12 anos de convertido, já presenciei uma situação de expulsar de uma pessoa, de uma mulher. Uma situação que estava eu, alguns irmãos e algumas irmãs numa casa de um irmão, a gente estava fazendo um churrasco e de repente, não vou contar aqui, relatar, detalhar, porque vai ficar longo, mas a gente expulsou. E essa pessoa creu, depois que a gente conseguiu expulsar, essa pessoa creu no Evangelho, creu em Jesus Cristo e quis se batizar para receber a remissão dos pecados e receber o Espírito Santo. Então foi uma obra assim, foi um dia assim que eu lembro até hoje. A mesma coisa que ele falou aí, sentir arrepio, de sentir, dar aquele medo, de ver a pessoa com a voz transformada. Entendeu? Então, o primeiro texto que eu quero trazer aqui é Mateus 17, a partir do versículo 14, que diz assim, ó, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O pai desse menino levou esse menino endemoniado, filho dele, aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. E aí o cara vai fazer uma queixa, né, ao próprio Jesus. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. Jesus não conversou, não ficou ali, sabe? Repreendeu. E pronto, meu amigo. Sai o demônio, acabou, sem conversa. Aí Jesus fala, até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Olha só o que acontece. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, deixou a situação acalmar ali, né? Chegou assim em particular, mestre, por que motivo a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Ou seja, a casta de demônio que estava naquele sujeito ali, só era com base de jejum e oração. Então você tinha que ter uma vida constante de santidade, de jejum e oração, para poder conseguir expulsar aquele demônio. Por isso que os discípulos não conseguiram. Eles eram seguidores, mas ainda não estavam ali naquele ritmo. E o outro texto está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, a partir do versículo 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, junto dos judeus como os gregos.
E Deus, pelas mãos de Paulo, olha só, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, dentre outros também, tinham autoridade, porque isso foi uma promessa de Jesus, que no meu nome, Jesus falou para eles, no meu nome vocês vão expulsar demônio, curar enfermos, falar novas línguas e por aí vai. E alguns judeus exorcistas ambulantes, olha só que o exorcismo já é das antigas, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu, chamava Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, a mesma coisa que falou pro padre. Olha só que eles responderam, que o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então essa situação fez com que o nome de Jesus fosse mais ainda engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ok? Então, o nome de Jesus, que está acima de todo nome, é o nome pelo qual a gente consegue curar enfermos, se assim for a vontade do Senhor, expulsar demônios, falar novas línguas e por aí vai. Beleza? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue expulsar demônio por algumas situações. Primeiro, não usar o nome de Jesus. Não estar com uma vida de consagração em dias. Ou 3, ser um aleatório qualquer, como esses caras aqui eram, e foram atacados pelos demônios. Beleza? Então, essa fica a reflexão pra gente, que é no nome de Jesus que a gente consegue fazer esse milagre, né? Vamos dizer assim. Beleza? Espero que esse vídeo possa ter edificado sua vida, que você possa refletir, que, como diz o texto de Filipenses 2, 9 a 11, pelo que também Deus deu um nome que está acima, lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso aí, minha gente. Ele fica por aqui mais um vídeo. Espero que tenha edificado a sua vida. Um forte abraço. Fica com Deus e